Bem, pessoal, continuando a série Migração de Domínio 2003-2008 utilizando o ADMT, já passamos pelo passo 1, análise e levantamento de informações utilizando as seguintes ferramentas: MBSA, com as configurações de segurança, compartilhamento, o MAP com server roles e o ADTD com a topologia do domínio, floresta, unidades organizacionais. Vamos criar as relações de confiança agora, 2003 para 2008, 2003 para 2008 R2, né? Configurar o Conditional Forward para DNS nos dois domínios e criar as relações de confiança com Active Directory, Domains and Trusts. Aqui, uma visão geral sobre o cenário, nós estamos utilizando para poder contextualizar os conceitos, né? Vamos lá, estamos aqui no meu server 2003, que é o meu Resource Domain, meu domínio origem. Clicando em DNS, Forwards, Propriedades, vamos validar as informações de caso esse servidor receba requisições com o domínio 2k8.com, ele vai direcionar para o servidor 92168. Caso ele receba requisições do domínio com o sufixo DNS 2k8r2, ele vai encaminhar para o servidor 172.16, que a gente já comentou em ocasiões passadas. Que eu vou fazer para validar essas informações, fazer uma série de consultas utilizando o NSLookup. A gente vai verificar se ele está realmente encaminhando para os servidores que eu indiquei lá como forward. Daí vale lembrar que é um forward condicional, né? Caso o sufixo DNS seja 2k8, aponta para tal servidor. Caso ele seja 2k8r2, o sufixo DNS aponte para outro servidor. Isso vai ser fundamental lá na frente a gente fazer as ferramentas funcionarem. Vamos abrir agora o Active Directory Domain and Trusts, clicar em Rise Forest Functional Level e verificar qual é o nome da floresta e os níveis funcionais. Isso aqui é para a gente provar que existem realmente 3 domínios e 3 florestas distintas, né? Uma configuração semelhante, a gente também pode extrair parte dessa informação utilizando o comando dsquery partition e visualizar as partições domain, forest e assim por diante. Então aqui a gente também pode obter parcialmente essas informações, né? Mas vamos trabalhar com a interface do Active Directory Domains and Trusts, ok? Então aqui a gente já identificou a floresta, o domínio e o nível funcional ao qual ele pertence. Clicando no domínio propriedades, a gente vê o nível funcional de floresta e domínio. Vamos criar agora as relações de confiança. Então tem dois tipos: outgoing e incoming. São as relações de confiança de entrada e de saída, dizendo assim de uma forma bem didática, ok? Então a gente vai dizer qual é o domínio o qual eu quero estabelecer esse vínculo, essa relação de confiança. É o 2k8.com. Então daí que a gente tem que configurar o forward DNS. Qual tipo de relação de confiança? Forest Trust, as florestas confiando entre si, ok? Então a gente tem conectividade, tem resolução de nome. Qual tipo de relação? Two-way, bidirecional. A gente vai trabalhar com relação de confiança bidirecional. Aqui a gente vai criar essa relação de confiança. Quais os lados, quais os sides? Em both sides. Então ela vai ser bidirecional. E eu vou fazer essa mesma configuração com as credenciais de segurança nos dois domínios. Então lá. Qual a credencial que eu vou utilizar para o domínio 2k8.com? Então eu preciso de ter essas informações de usuário e senha, essas credenciais de segurança, para poder estabelecer esse vínculo, essa relação de confiança, utilizando o wizard, que nós estamos navegando através dele. Criamos agora o escopo de autenticação, vai ser Forest Wide Authentication. Então todos os recursos da floresta específica vão poder ser acessados pelos recursos da outra floresta. Detalhe, aqui eu tenho uma configuração para os usuários do domínio 2k8.com
E como eu decidi fazer both sides, nos dois lados, a gente vai fazer também para local forest. Também forest wide authentication. Ok? Você escolheu um resumo das configurações para poder finalizar o wizard de criação de relação de confiança. Clicando em Next, bem, a relação foi criada com sucesso para o domínio específico 2k8.com. A gente tem as confirmações agora. Confirmar a relação outgoing, a relação de saída. Ok, bem, essa configuração ela tem que ser feita também a entrante, incoming trust. Vamos confirmar agora. E a gente vai fazer o outro pedaço da configuração no outro domínio agora subsequente. Ok? Então aqui está dizendo que foi criado com sucesso, mas ele tem algumas configurações e tem que ser feitas no domínio 2k8. Nós estamos no domínio 2k3. Ok? Então o próximo passo, nós vamos partir para o meu controlador de domínio. Aqui as duas relações de confiança criadas, mas o processo não está completo. Ok? O tipo de trust, se é transitivo ou não, isso a gente pode discutir em outros webcasts. Aqui já estou no meu servidor do domínio 2k8 para a gente finalizar essa amarração de relações de confiança. Já fizemos na ponta 2k3, agora vamos fazer na ponta 2k8, confirmando assim esse vínculo, essa relação de confiança. Para que isso seja feito, nós vamos fazer também as configurações de conditional forward, para que ele entenda, ele consiga encaminhar as requisições para o domínio 2k3.com para o servidor 10.0.0.10. Ok? Então aí está estabelecido, ele não conseguiu resolver o nome porque ele não tem essa zona configurada. Ok? Mas assim já é suficiente, vocês vão ver que o forward condicional funciona dessa forma. Vamos criar agora um outro conditional forward para o domínio 2k8r2.com e quando ele receber consultas que possuem esse sufixo DNS, ele vai encaminhar para o servidor 172.16.0.100. Criado. Então essa configuração também ela é importantíssima nos passos a seguir, né? Na finalização da configuração da relação de confiança e também quando a gente estiver migrando com a DMT, a gente vai entender isso mais à frente. Aqui validando com NSLookup as configurações que acabamos de realizar, são os conditional forwards. Então está tudo ok e vamos abrir o Active Directory Domains and Trusts para finalizar a configuração realizada a partir do meu domínio 2k3. Aqui validando Forest Name, o nome da floresta, o nível funcional da floresta. Ok? Botão direito no domínio Propriedades. Vamos validar o nível funcional de domínio e floresta. E as configurações de Trust que foram realizadas a partir lá do 2003. Lembra que a gente configurou both sides? Então já um pedaço da configuração já está aqui. A gente só vai validar essas configurações clicando em propriedades e logo abaixo validate. Olha lá, this domain and other domain. Então vamos validar com as credenciais de segurança específicas, validado com sucesso. Ok? E aqui ele está mencionando alguns ajustes para resolução e roteamento de sufixos que a gente acabou de criar. Ok? Vamos validar agora a Incoming Trusts. Validamos agora a relação de confiança na sua direção de saída. Fizemos a configuração da relação de confiança na direção entrante.
Tudo isso aí é para a gente fechar o bidirecional. Os dois domínios confiando entre si e compartilhando acesso e recursos de forma transparente. Ok? Finalizando as configurações necessárias para a validação do outgoing e incoming trusts. E agora a gente está, para fechar esse triângulo, nós vamos fazer a configuração semelhante no Windows Server 2008 R2. Ok? Vamos lá. Acessando a interface do DNS Manager, dando uma olhadinha nas zonas reversa e direta e configurando também os forwards para o domínio 2k3.com, encaminhando a resolução de nome com esse sufixo DNS para o servidor 10.0.0.10 e agora para o 2k8.com, caso ele seja requisitado para resolver nomes com esse sufixo DNS, ele vai encaminhar para o servidor 192.68.0.100. Ok? Está feito dessa forma. Vamos finalizar o wizard e validar essas configurações para que os passos seguintes sejam realizados com sucesso. Vamos lá, estamos no servidor 2K8R2, realizando consultas para o domínio 2K3 e 2K8. Ok, ele está encaminhando com sucesso para os respectivos servidores DNS desses domínios e dessas florestas. E agora nós vamos abrir o Active Directory Domains and Trusts para poder também finalizar essa configuração aqui, identificando qual é o nome da floresta e qual o nível funcional dela. Ok? E vamos também finalizar essa ponta da configuração, fazendo com que o domínio 2008 R2 confie no domínio 2K3. A gente está fazendo os ajustes para importar os objetos do domínio 2K3 para o domínio 2008 e para o domínio 2008 R2. Vai ser uma Forest Trust, as florestas inteiras vão confiar, vai ser uma relação two-way, bidirecional. Vamos criar agora o lado, os sides. Então quer dizer que eu vou fazer as configurações nos dois lados. Vamos selecionar o domínio 2k3.com com as credenciais de segurança devidos para que eu aplique o Forest Wide Authentication e também as mesmas credenciais de segurança para que eu faça as configurações de autenticação a nível de floresta, compartilhando todos esses recursos da floresta no meu domínio local. Ok? Então as configurações foram realizadas com sucesso, tanto no domínio local quanto no meu domínio remoto. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai confirmar a parte entrante e a parte sainte na minha relação de confiança. Ok? E agora, para finalizar, só falta a gente validar as configurações do 2008 R2 no meu servidor 2003. É isso que a gente vai fazer. Abrindo agora o Domains and Trusts no meu servidor 2003, na guia Trusts, eu preciso validar apenas as relações de confiança estabelecidas no passo anterior. Clicando em Propriedades, Validate, a gente vai fechar esses ciclos de configuração entre 2008 R2 e 2003, da mesma forma que fizemos com as outras combinações apresentadas. Ok? Foi validado, atualizando as configurações suficientes para o roteamento de sufixos, os novos sufixos, DNS. Aqui, validando novamente Incoming Trusts e fizemos também com Outgoing. No próximo passo nós vamos validar para ver se realmente
essa relação de confiança está funcionando. Ok, validado com sucesso e ajustando as configurações específicas subsequentes. Bem, falando sobre migração de domínio de 2003 para 2008 utilizando o ADMT, fizemos agora, após a etapa de levantamento, a etapa de criação de relações de confiança utilizando todos esses tópicos. Uma rápida recapitulada em qual cenário nós estamos trabalhando e vamos para o próximo passo agora. ADMT, migração de domínio 2003 para 2008. Vamos para o próximo passo.